Então nós vamos em Lucas 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, Jesus achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, isso é, e fechando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Terça-feira passada, nós recebemos um amigo aqui que ministrou a palavra. E na terça-feira anterior à vinda dele, fui eu que ministrei a palavra. E o tema da palavra é as 3 bênçãos que só recebem os que conhecem a palavra de Deus. E o texto dessa mensagem é Lucas 4, versículo 14. E naquela terça-feira eu consegui falar apenas do primeiro tópico. Vamos ver se hoje a gente consegue falar sobre os outros 2 tópicos. Então só vou dar uma pinceladinha na parte que eu falei, para você não ficar perdido, você que não pôde vir na terça-feira retrasada, para que você não perca o discernimento daquilo que a gente falou aqui. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e esse texto vai dizer que Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galiléia. E ali Jesus era conhecido como filho de José. E conhecia Jesus também por conta que era o costume de Jesus se apresentar na sinagoga. E sinagoga era o lugar onde as pessoas aprendiam a ler e onde estudavam a Escritura. Então a sinagoga, ela funcionava como uma substituta do templo de Salomão que fora destruído. E esse lugar era extremamente familiar para Jesus, porque todos os conheciam. Ali ele aprendeu a ler. E ali estavam todos os seus parentes e amigos. E a Bíblia diz que Jesus, ele levantou-se para ler, e a ele foi dado o livro do profeta Isaías. E a Bíblia vai dizer que aquele lugar é um lugar de intimidade, porque Jesus entrou, versículo 16, num dia de sábado, naquele lugar, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de estar na sinagoga. Nós vamos ter o hábito, o costume de estar o quê? Na casa do Pai. E a Bíblia diz que ele chega, ele é dado o livro do profeta Isaías, e ele lê o texto, e ele vai dizer que nesse dia, essa palavra de Isaías 61, versículo 1,
estava se cumprindo na vida dele. Então há 3 coisas importantes que nós vamos tirar desse texto aqui. 3 coisas importantíssimas que eu quero que aconteça comigo e com você nesse processo de abrir a palavra. Você tem o costume de abrir a palavra ou não? Você precisa ter o costume de abrir a palavra na tua casa, de levar a palavra por onde você for. Então aconteceram 3 coisas importantíssimas na vida de Jesus, e essas 3 coisas eu quero que aconteçam na tua vida. Essas coisas só vão acontecer quando a gente ler e ouvir a palavra com perseverança, com insistência, com seriedade, com santa obsessão, com coração desejoso, de beber e experimentar tudo que a palavra de Deus pode nos dar. E aqui Jesus experimentou 3 coisas maravilhosas. Primeira, Jesus nos ensina que, ao estudarmos a palavra com seriedade, a gente se torna íntimo dos distantes. Foi esse primeiro tópico que eu reparti com vocês. Então, vou falar bem rapidinho. Jesus estava lendo um livro que o profeta Isaías escreveu. Isaías viveu 800 anos antes de Jesus. Então, às vezes a gente tem dificuldade. Às vezes alguém fala com a gente começa a colocar dificuldade. Não estou entendendo bem porque essa pessoa viveu alguns anos antes de mim. Agora imagine 800 anos. E a Bíblia vai dizer que Jesus não vai ter dificuldade nenhuma. Jesus vai entender exatamente o que Isaías queria dizer naquele dia. Então, quando a gente estuda a palavra com perseverança, nós vamos nos tornar íntimo dos distantes. Estudar a palavra me aproxima dos gigantes e me afasta da possibilidade de ser um medíocre. Amém? Então, irmãos, que bênção, né? De repente você poderia estar aí reclamando: puxa, eu queria ter vivido lá do lado do Elias, queria ter vivido lá do lado do Eliseu, puxa, queria estar ali perto do Noé para ver como que foi os procedimentos, como, né? E a Bíblia nos dá essa possibilidade a partir do momento que a gente mergulha no ensino da palavra do Senhor. Amém? Então, na terça-feira retrasada, eu falei que a unção que respeitamos e que honramos é aquela que virá sobre a nossa vida. Amém? A Bíblia diz que quando a gente recebe um profeta na qualidade de profeta, o dom de profeta se manifestará na nossa vida. Amém? Então, pega as pessoas da palavra de Deus que você admira e procura se aprofundar em relação a elas. E o mesmo propósito, a mesma missão, a mesma visão, a mesma inspiração, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma graça e espiritualidade dessa pessoa virá sobre a sua vida. Amém? Então, a partir de agora, eu vou falar de coisas que eu não falei. Em segundo lugar, eu aprendo com Jesus que nesse ato de abrir o livro e entrar fundo nele, eu e você nos tornamos lúcidos para discernir o que queremos na vida.
Eu me lembro de uma frase, o Ricardo, ele é mestre nessa área, de datas históricas, de provérbios, de frases inteligentes, né? E eu me lembro que na minha época, a gente ouvia muito essa pergunta: o que você vai ser quando crescer? Foi assim na sua vida, não? O que você vai ser quando você crescer? Então, quando essa pergunta vinha, muita gente tinha a resposta na ponta da língua, mas muita gente, né? O que você quer ser nos dias de hoje? Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que em Jesus não havia incerteza, não havia interrogação, não havia insegurança. Você pode ler a respeito de Jesus, todos os textos na Bíblia, você nunca vai encontrar Jesus praticando esse negócio de dizer: puxa, agora eu estou perdido, não sei o que fazer no dia de hoje. Você não vai ouvir Jesus dizendo: será que o Pai está me ouvindo? Pelo contrário, quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, ele vai pedir que Lázaro saia para fora, mas antes que ele peça, ele já diz para o Pai: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Procure saber que Deus sempre te ouve. Deus sempre te ouve. Não tenha dúvidas, Deus sempre te ouve. Mas por que ainda não chegou a minha vitória? Porque ainda não chegou o tempo de Deus, mas a tua vitória chegará. Ainda agora na terra dos viventes, porque depois que morreu, a tua vitória virá ainda na terra dos viventes. Jesus não dizia assim: olha, se eu sentir, eu acho, talvez, será que? Não havia interrogação na vida de Jesus. Jesus não agia dessa forma insegura, porque ele conhecia a palavra. Se você quiser ter uma vida cristã firme, conheça a palavra, leia a Bíblia, amém? Jesus não vivia esse tipo de insegurança, porque ele conhecia a palavra o suficiente para saber o que ele queria dessa palavra. Você sabe o que você quer dessa palavra? Eu quero jardins de doçura. Eu quero unção para a minha vida. Eu quero poder para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Eu quero graça que vem do alto. Eu quero matar a sede do meu coração. Eu quero tantas coisas. Então, quando a gente lê a palavra, a gente tem que decidir o que a gente quer dela. Jesus sabia o que queria da palavra para cada dia da vida dele. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? A gente se converte, e a conversão é um processo de nos levar à melhora contínua. Não existe ninguém que é o máximo. Não existe ninguém que possa dizer: eu sou um ser humano completo. A Bíblia diz que todos estamos em construção. Amém? Aquele que começou a obra em vós a aperfeiçoará
até a vinda do Senhor Jesus. Então, quando a gente se converte, o Espírito Santo começa um trabalho de aperfeiçoamento, de melhora contínua. Você precisa melhorar. Não fica falando, não, já estou. Porque tem gente que diz assim, está exigindo o que de mim? Eu sou boa demais. Eu sou bom demais. Aí Jesus olha lá do céu e fala, você precisa caminhar muito. Então, na realidade, nós temos que ter a visão da melhora contínua. A gente tem que dar espaço para Deus fazer a gente ficar cada dia melhor. Quando alguém fizer um elogio para você, diga, mas eu ainda quero melhorar. E Deus vai ficar feliz. Então, o grande problema é que a gente se converte e muitas vezes traz nessa conversão algumas coisas daquilo que vivemos no passado. A tartaruga pode ir em qualquer lugar, mas ela sempre leva o casco junto. Você já viu alguma tartaruga sem casco por aí? Então, às vezes a gente traz para essa nova vida, porque a vida com Cristo é uma vida nova. A história com Cristo é uma história nova. Mas às vezes na história nova que nós temos que desenvolver com Cristo, a gente traz coisas velhas. Então tem gente que faz da Bíblia um livro mágico, um livro de horóscopo, um talismã. Tem gente que abre, não, olha, você já chegou em algum lugar que as pessoas não têm nada de cristianismo e tem uma Bíblia lá aberta, geralmente no Salmo 91. Às vezes você encontra uma Bíblia num carro de alguém, pô, você é crente? Não, trouxe esse livro aqui para me dar sorte. Então, irmãos, eu vou compartilhar com você um absurdo. Tem gente que fala assim, bom, eu quero que Deus fale comigo. Aí fecha a Bíblia, fecha os olhos, conta até 10, olha para trás, pá, abre a Bíblia. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem umas páginas em branco, né? Aí o cara abre lá, Deus não quer falar comigo. Às vezes a pessoa abre a Bíblia aleatoriamente lá. Não, esse texto Deus quer falar comigo. Aí você vai ver lá o texto pesado, duro. Olha o que pode acontecer. O camarada foi fazer isso e abriu a Bíblia em Mateus 27. Vamos lá, Mateus 27. Mateus. Nós vamos aprender com o erro de alguém, ok? Não é para você fazer esse tipo de coisa. Mateus 27. Achou Mateus 27? Todo mundo achou? Mateus capítulo 27 vai falar sobre o suicídio de Judas. O cara fez esse
Exercício errado. Fechou os olhos. Deus fala comigo, aí abriu a Bíblia de qualquer jeito, pá, suicídio de Judas. E quando ele abriu a Bíblia, ele colocou o dedo, porque ele falou que Deus ia falar com ele através de um versículo. E que seria na parte que ele colocasse o dedo. E na parte que ele colocou o dedo, que está escrito, a parte B do versículo 5. Retirou-se e foi se enforcar. Está falando que Judas retirou-se e foi se enforcar. Ele ficou pensando, o que será que Deus quer falar comigo? Aí, segunda vez, erradamente, falou, eu vou fazer de novo. E o outro versículo vai dar discernimento do que Deus quer que eu faça em cima desse versículo. Aí o camarada me abre em Lucas 10:37, vai lá. Aí colocou o dedo, fechou os olhos, abriu a Bíblia aleatoriamente, colocou o dedo no versículo, e o dedo dele caiu na parte B do versículo 37 do capítulo 10. Está escrito aí. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Será que Jesus está me mandando me suicidar? Jamais, jamais Deus aprovará o suicídio. Mas vocês vejam que quando nós não temos sabedoria para fazer as coisas, acontecem coisas que ao invés de trazer refrigério para a nossa vida, traz o quê? Um peso, uma carga. Quem conhece a Bíblia, não precisa nem perguntar se suicídio vem de Deus. O suicídio não vem do Senhor. Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Então esse camarada teve que conversar com o pastor dele ensinou para ele tudo que eu estou ensinando para vocês aqui. Então, não faça da Bíblia um livro de magia. Não faça da Bíblia um livro de horóscopo. Não faça da Bíblia um talismã, um livro de sorte. Leia a Bíblia, escolha um livro, leia do início até o fim, e naquela passagem Deus vai falar com você. Amém? O suicídio não vem de Deus. Deus não aprova o suicídio. Então, se algum momento da tua vida você tiver tamanhamente amargurado, e vier esse sentimento no teu coração, levanta a mão e pede socorro, porque você não está bem. Ninguém precisa sofrer sozinho. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Pede socorro. Amém? Busque gente amada para você poder desabafar, para você poder colocar para fora os porquês da tua vida, por que você está com esse sentimento de morte. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo.
o templo onde Deus habita. E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Você não é dono da sua vida. O dono da tua vida é o Senhor. Esse sentimento de morte não vem da parte de Deus. Cancela esse sentimento. Diga: caia fora da minha mente, do meu sentimento, do meu coração, em nome de Jesus, porque na minha vida haverá vida. Eu quero viver. Amém? Então, nesta passagem, há um ser lúcido, que é Jesus, que vai para Nazaré, que lê o texto de Isaías, que viveu muitos anos antes de Jesus vir ao mundo em carne e osso. Ele lê o texto de um homem que viveu 800 anos antes dele, e a Bíblia diz que Jesus vai entender o que Isaías está falando, e cheio de lucidez, Jesus disse: hoje é o dia que essa palavra vai se cumprir. Creia naquilo que você lê e declare: hoje é o dia que essa palavra bendita vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha família. Então deixe que a Bíblia possa ser na sua vida aquilo que ela é. Que ela se torne para você a palavra de Deus, e que você saiba recorrer nos dias mais diferentes da sua vida, que você saiba recorrer à palavra, recorrer à Bíblia, para encontrar palavras de Deus que vão acalmar o teu coração, que vão abençoar você, que vão dar poder para você, que vão dar autoridade para você, que darão para você vontade de viver, vontade de ser feliz e de buscar o melhor que Deus tem para a tua vida. Um dos grandes problemas do ser humano é não saber. E Deus escreveu isso na sua palavra: o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então, estude a palavra, coma a palavra. Nas águas da palavra não mergulhe apenas os dedos do seu pé, mas entra dentro das águas da palavra. Deixa o nível das águas subir, molhar os pés, o tornozelo, a canela, a panturrilha, o joelho, a coxa, a cintura, subir até o umbigo, subir até os ombros, subir até o nível acima da sua boca, e beba dessa palavra. E deixa essa palavra inundar a tua vida, mergulha nas águas profundas da palavra do Senhor, amém? E deixa essas águas purificadoras purificar você, deixa essas águas sanadoras sanar os problemas da tua vida, amém? Deixa as águas da palavra inundar o teu coração, inundar a tua vida, e preencher os vazios da sua alma. E aí o Espírito Santo vai fazer você entender
o que a palavra tem a dizer para você. Vamos orar? Que Deus abençoe os amados que estão conosco pelas redes sociais.